Então, pessoal, eu resolvi gravar esse vídeo porque eu vejo que tem muitas pessoas que possuem muitas dúvidas relativas ao suprimento máximo, à diminuição, então, de 1 bilhão de moedas para 350 milhões, o suprimento circulante e as pré-mineradas, né? Então, vou tentar fazer um apanhado geral para que fique bastante claro e para a gente, então, conversar sobre possíveis problemáticas que, então, nós temos ainda dentro da LQX e que certamente elas precisam ser debatidas pela comunidade, porque senão isso certamente acarretará em modificações não boas para o preço da moeda, né? Tá, então, primeiramente, eu vou compartilhar aqui com vocês a minha tela. Aqui, peraí. Vamos de novo aqui. Então tá. Vou pegar meu quadrinho aqui, que facilita para, então, vamos expor. Então, assim, ó, a LQX ela foi criada com um suprimento ela foi planejada para ter um suprimento de 1 bilhão de LQX, tá? Bom, dentro deste 1 bilhão, 200 bilhões, elas foram pré-mineradas, né? Então, quando iniciou-se o projeto, iniciou-se já com uma pré-mineração de 200 milhões pré-mineradas, que ela corresponderia, então, né, ao planejado de 20% do total. Isso é bastante comum, não tem problema, né? Algumas moedas, elas fazem as tais das ICOs, que basicamente elas pegam dinheiro antecipado, né, ou IPOs, quando é ações, né, então pegam dinheiro antecipado para lançar um novo projeto. Então aqui não haveria grandes problemas, porque são apenas 20% do total, né, do que foi planejado. E a moeda, então, ela foi planejada para ter um suprimento alto, porque o objetivo era, então, utilizá-la no varejo, né? Então, isso foi dividido entre o idealizador, depois com os investidores, né? Investidores. E aí, e ainda os desenvolvedores, tá? Então, como eu falei, isso, desenvolvedores. Tá, então, isso aí, na verdade, não tem, né, nenhum problema. E aí, então, para chegar nesse 1 bilhão, nós teríamos, então, uma mineração, né, então, uma mineração de mais 800 milhões, né? Tá? Que iria acontecer até mais ou menos 2080. Bom, então, assim, a LQX, ela, depois que foi lançada no mercado, ela iniciou, então, com 126 LQX por bloco, e isso foi diminuído para 101 LQX por bloco, tá? E algumas pessoas me perguntam, poxa, mas por que então nós temos hoje 4 LQX por bloco? Pelo seguinte, então, neste momento que havia 101 LQX por bloco, e isso estava relacionado à velocidade de inflação, ou seja, para se chegar a esses 800 milhões, né? Então, criava-se ali a cada 1 minuto, 2 minutos, mais ou menos, o tempo de cada bloco, de cada bloco, exato, ser criado. Então, tinha-se 40,4, perdão, LQX para os masternodes, né? Masternodes. E aí, aqui a gente tinha 60,6, né? LQX para a mineração. E isso dá os atuais, né, 40 para 60%. Tá? Bom, nesse momento, então, percebeu-se, né, que essas pessoas que mineravam ou tinham masternodes, eles despejavam essas moedas que eram dadas em grande quantidade
no mercado, e aí fazendo com que o preço, então, da moeda despencasse, né? Então, com isso, notou-se que seria necessário, então, termos uma diminuição desses 101 LQX, tá? Então, esse controle inflacionário, com uma diminuição, então, dos 101 para LQX, para os atuais, então, 4 LQX. Né? Então, foi feito esse halving no início do ano passado, 2019, e de modo, então, a termos, ao invés de 40,4 LQX para os masternodes, então 1,6 LQX para os masternodes, e 4 LQX, então, não, perdão, 2,4, né? 2,4 LQX, que dados para a mineração, né? Então, assim, o que acontece, né? Então, seguindo essa inflação de 4 LQX por bloco, né? E fazendo os halvings que acontecem a cada 286 dias, fazendo-se essa conta, a gente teria aí, sei lá, né? 300, 400 anos para chegar a 1 bilhão de LQX inicial, entende? Então, na prática, nenhum de nós aqui viria isso, né? Mesmo que nós considerássemos os 4 LQX atuais, a gente chegaria a esse valor de 1 bilhão em 236 anos. Então, ou seja, nenhum de nós veria isso, tá? Então, o que nós do comitê, então, fizemos, né, propusemos aos nossos desenvolvedores? Então, a gente propôs um incremento de 20% no número de LQX por bloco, então, de 20%. Então, saltaria dos atuais 4 para 5 LQX, de modo a termos, então, um saldo, né, que seria, então, de 1 LQX para os projetos através de governança. Então, se vocês tiverem uma ideia interessante que queira ser apresentada, ela terá um fundo para este fim, né? Não será do comitê, obviamente. Então, a gente busca, e esse é o objetivo desse meu vídeo, é a descentralização. Então, qualquer um poderia propor propostas e, se elas fossem votadas e a maioria quiser, então poderia ser implementada. E aí poderia se utilizar, então, esse fundo, né, de 1 LQX por bloco, então, que seria um fundo, tá? E aí os mesmos, né, 1.6 LQX para o masternode e o mesmo, então, 2,4, né, para a mineração, tá? Então, no total, a gente teria os 5 LQX, tá? Então, com esse incremento de 20%. Continuará havendo halvings, né? Então, os halvings acontecendo ainda a cada 286 dias, né? Tá? Claro que aí vai diminuir esses valores, né? E para a gente finalizar, então, tudo em 2080, né? Seria daqui a 60 anos. Provavelmente eu não vou estar aqui, né? Se tiver, vou estar muito, muito velhinho. Mas assim, então, ou seja, a gente vai ter essa inflação controlada, tá? Então, eu espero que vocês entendam as diferenças, né? Por que que, então, a gente, ao invés de ter 1 bilhão, né? Chamando a atenção, né? Então, em 2080, perdão, nós vamos chegar a 350 milhões, que será, então, o novo max supply, né? Então, esse aqui é o max supply inicial, e aí o max supply, então, agora corrigido, né? Para que, com essa inflação mais lenta, né? Que ela não vai ser de 101, mas de 5, então, a gente chega nesse max supply em mais ou menos 2080, como era planejado lá no início, né? Então, a gente continua chegando na mesma data. O que nós temos, assim, de problema que certamente nós, como comunidade, vamos ter que lidar? Bom, hoje, essas pré-mineradas, elas no passado, elas
iriam corresponder a 20% só da mineração final, né? Só que hoje elas correspondem a um número muito alto, então 200 milhões, isso dá 82% do total de pré-mineradas. Então, por quê? O suprimento hoje, né, o suprimento de LQX que nós temos, né, é 200 mais as 43,2 que foram mineradas, né? Então hoje a gente tem 243 milhões, então os 200 milhões correspondem a 82%. E isso é demais para ficar na mão, então, apenas do idealizador, investidores e desenvolvedores, né? Mesmo que isso esteja se espalhando, a gente certamente vai encontrar situações semelhantes à que a gente vê hoje com a Ripple, né? A Ripple, então, é pior ainda, porque ela nem minerada foi, mas, enfim, a Ripple, ela tem uma situação onde 60% das moedas elas ficam com os criadores, então com a empresa que criou a moeda. E vocês veem que no mundo de criptomoedas ela é extremamente atacada, não só por isso, né? Não só por isso, mas certamente se nós não discutirmos isso, nós vamos ter um problema muito grave em termos de preço de moeda sempre. Então isso precisa ser debatido, isso é uma coisa que não adianta a gente tapar o sol com a peneira, porque isso vai voltar em termos de comunidade de criptomoedas. Se a gente quiser justamente ter uma moeda descentralizada e aproveitar essa ideia da criptomoeda como moeda que não pertence a um determinado grupo, e aí, por conta disso, ela ser utilizada, e nós temos já dentro do Brasil, né, 210 milhões de pessoas, e ainda não temos uma cripto brasileira realmente que se destaque, como existe internacionalmente, digamos assim, muitas criptos já com grande destaque. Então, nós temos a chance, sim, de ter a LQX como uma moeda de destaque para o mercado brasileiro, mas se continuar essa centralização, eu não vejo nenhuma chance disso funcionar. Então, a gente precisa, de alguma forma, diminuir esses 200 milhões, diminuir esse percentual para que tenhamos uma maior descentralização e, consequentemente, isso vai resultar num preço mais elevado da moeda, né? Então a gente tem outro exemplo muito bom que é o da BNB, né? Que é a moeda, o token da Binance, que foi feito para transações dentro do site da Binance e que os chineses lá resolveram, então, queimar algumas moedas, não algumas, né, eles diminuíram lá de 200 milhões, se não me engano, o suprimento máximo, para 100 milhões, justamente para diminuir o controle que a empresa, então, tem sobre a moeda, e aí, o token, no caso deles, né, e aí, então, realmente fazer com que a moeda tenha menor centralização, tá legal? Então, tá, espero que vocês tenham gostado, e um grande abraço.